Queridos, a paz do Senhor. Amém. O povo é animado, hein? Amém. É cearense, né? Capa macho, né? Que maravilha, que bom. Não deixe esse ânimo terminar, viu? E no céu continue. Parece que os cearenses vão morar bem no centro do céu. Glória a Deus. Aí os outros vão morar nos bairros. De lá vai sair um barulho. Que bom. Nós vamos nesta manhã ler o texto que já fizemos menção ontem à noite. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 6. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 6. Eu gostaria que um marido bem animado lesse esse versículo para nós. Marcos, capítulo 10, versículo número 6. Uma esposa bem animada, lê para nós, por favor. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Amém. Tem algumas versões que diz: Deus os criou macho e fêmea. O que é macho, o que é fêmea. Passou disso, é do maligno. Como nós podemos fazer, o que devemos fazer para manter um casamento feliz, abençoado, um casamento onde as coisas funcionem de maneira estável e as coisas possam andar para frente. Quando eu observei esse versículo, nele está inserido toda a diferença que existe entre homem e mulher. E a primeira coisa que nós temos que observar e compreender na relação a dois é saber entender, considerar, respeitar a diferença que existe entre homem e mulher. Se conseguirmos entender isto, já será um passo para irmos um pouquinho mais adiante e termos um casamento estruturado. Aceitar o nosso cônjuge da maneira que ele é, respeitando a sua forma de viver. Tem muitas pessoas que buscam a pessoa ideal, mas nunca querem ser a pessoa ideal. Isso é muito importante. E a Bíblia diz que quando nós amamos, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz que o amor não se porta com indecência e não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não busca os seus interesses, está sempre olhando e respeitando o seu cônjuge, está sempre olhando, sabendo conviver com os defeitos dele ou dela, porque os problemas e os defeitos só vão aparecer depois do casamento. No andar, como diz o ditado, no andar da carroça que as melancias vão para o lugar. Namoro, noivado, é tudo florzinha, beijinho, amorzinho, é tudo maravilha. Ninguém enxerga defeito, diz que o amor é cego. Casou, começou os defeitos, começou os problemas. E isso é muito importante, você saber conviver com isso e saber que homem e mulher são totalmente diferentes. Não há nada
tão diferente como homem e mulher. Na verdade, a única coisa que a gente tem em comum é que nós pertencemos à mesma espécie. Só isso que a gente tem em comum, porque o mais é norte e sul, é água e vinho. E Deus pega essas criaturas e coloca viver juntos, porque nós viemos de mundos distintos, com valores diversos e sobre regras muito diferentes. As regras que nos regem são muito diferentes uma da outra. Todo mundo sabe disso, mas poucos, principalmente os homens em particular, admitem, apesar de sofrerem a consequência. Os países ocidentais, cerca de 50% dos casamentos acabam em divórcio e os relacionamentos mais sérios não duram muito. Homens e mulheres de todas as culturas, de todas as raças do planeta, isso não é só em Brasil, mas em todos os lugares, credos, religião, não importa, crenças que tenham, homens e mulheres, estão sempre em constante duelo com o seu parceiro por causa de opinião, comportamento, atitude e crença. Já começa quando um torce para o Ceará e o outro torce para o Fortaleza. Ali já vai começando, entendeu? Um puxa para a esquerda, outro puxa para a direita. Eu tenho esse problema em casa, esse negócio é sério. Minha esposa torce para o Internacional, eu torço para o Grêmio. E ela conseguiu contaminar minha filha. E eu segurei meu filho, digo, não, filho, pelo menos você fica comigo aqui. 2-1 não vai ser fácil. 3-1 não. Vamos empatar, 2-2. Mas são diferenças que existem. E existem algumas coisas que são óbvias, óbvias demais. Por exemplo, quando o homem vai para o banheiro, uma razão óbvia, vai lá para o banheiro fazer as suas necessidades específicas. Agora as mulheres usam o banheiro para quê? Como um espaço para uma reunião social. Entendeu? É ali que elas vão lá para sala de bate-papo, sala de terapia, e fica ali. Pode entrar no banheiro como estranha, nunca viu, e sai dali como amigas, como se vivesse há anos juntos. Então tudo é oposto às coisas, entendeu? Agora, fica meio estranho. Por exemplo, uma mulher convida a outra, vamos no banheiro, e lá vai um grupo de mulher. Agora, se um homem disser para o outro, vamos comigo no banheiro, aí já desconfia, né? Aí diz, cara, o que você está pensando? Entendeu? Por exemplo, o homem toma posse do controle remoto e fica ali na televisão. E domina o negócio, fica mudando, e quer achar isso, quer achar aquilo, quer achar aquele outro. As mulheres gostam de ver os comerciais, ver as promoções, as propagandas, a moda. O homem não quer nem saber disso, ele quer trocar o controle, o canal e achar alguma coisa que lhe interesse. Para que vocês vejam esta guerra que existe, entendeu? Sob pressão, o homem briga, grita, faz um monte de escândalo. As mulheres vão comer chocolate e fazer compra. Quem é que gosta de chocolate aqui? Que barbaridade. Por exemplo, as mulheres criticam os homens pelo seu descaso. Aí nós vamos ver aqui um monte de coisas que são diferentes. Sempre chamam os homens de insensíveis. Ah, esse homem é insensível, não tem sentimento, ele não sabe ouvir, não são gentis e compreensíveis, não conversam, nem demonstram carinho, não levam a sério os relacionamentos, querem fazer sexo em vez de fazer amor e deixam a tampa do vaso levantada no banheiro. Oh, as mulheres ficam doidas com isso, pensando ser assim. E os homens vão criticar as mulheres por dirigir mal. Entendeu? É aquela oposição. Aí tem aquela frase que diz assim: carro dirigido por mulher, salve-se quem puder. Mulher no volante, perigo constante. E aí as críticas que os homens fazem para as mulheres, porque vêm de mundos diferentes, entendeu? Dizem que as mulheres não têm senso de direção, falam demais sem chegar ao ponto principal. Conversam e conversam, entendeu?
Agora já o homem, por exemplo, não consegue encontrar algo, mas os seus CDs estão sempre arrumados, em ordem, está tudo sempre organizado. As mulheres são capazes de achar a chave do carro que estava perdida. Elas não são capazes de achar a chave do carro que estava perdida, muito difícil, mas elas conseguem chegar e ir a um lugar pelo caminho mais lógico. São mundos diferentes que vêm. Quando eu estava anotando isso, observando, digo, meu Deus, como é que a gente consegue viver junto? Como é que a gente consegue viver junto nessa situação? Mas é assim que se forma o casal, a família. E é respeitando estas diferenças que nós conseguimos. E não adianta o cara achar que ele é o machão e que ele que tem razão e que é ele que está certo, porque não é por aí. E não adianta a mulher achar também que é ela que está certinha, que é só ela que tem razão, porque não. A diferença já começou lá quando Deus criou. A diferença já estava ali. Deus pega um barro, amassa, bruto, sova o barro ali, de uma forma bem brusca, faz um boneco, sopra nele e diz: está pronto, homem. Obra da criação. Coisa mais linda. Agora quando Deus vai fazer a mulher, Ele já mudou tudo. Então já está ali a diferença. O homem, ele pegou o barro, amassou. A mulher, ele foi e desenhou. Como diz o francês, ele fez doucement. Foi devagarinho e criou Eva e colocou do lado de Adão. Quando Adão acordou, virou poeta, começou a falar a poesia mais bela que a Eva já tinha ouvido, e nunca tinha ouvido outra antes. Esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Oh, poesia bonita, poesia maravilhosa. Então já começou ali a diferença, entendeu? Por exemplo, outra diferença que as mulheres têm dos homens: uma mulher chega num ambiente, um restaurante, uma reunião, uma festinha, e ela consegue entrar ali no ambiente repleto de gente e fazer instantaneamente um comentário. Ela chega, parece que sabe aquele, agora inventaram aqueles aparelhos de tirar o nível, o prumo das construções. Você larga ali, os raios laser se abrem e já toma a dimensão de todas as paredes, todas as medidas e sabe tudo. A mulher chega no ambiente, ela já sabe tudo, entendeu? Cada pessoa que está ali, elas estão minuciosamente observando cada detalhe, tudo isso, e elas não conseguem entender e como eles podem ver tão pouco, como os homens podem enxergar tão pouco, e dizer: mas eu cheguei aqui, já vi tudo, esse camarada não viu nada, e ia dizer: um tonto mesmo. Quantas vezes você ouve essa expressão? Às vezes ela fala baixinho, o homem não ouve, diz: tonto. Não é que é tonto, é que é a diferença, entendeu? E Deus tem que nos ensinar a conviver com isso. Deus tem nos ajudado a fazer isso. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você olhe para sua esposa, seu esposo agora, e diga para ele: eu quero te compreender cada vez mais. Eu quero te compreender cada vez mais e mais e mais e mais. É complicado, mas temos que viver com estas diferenças. A mulher percebe quando o outro está aborrecida, quando uma pessoa está com problemas, magoada. O homem só desconfia de algo que está errado só depois que ele vê choro, vê lágrimas. Ei, o problema está sério, chorou. O problema está complicado, chorou. Não. Se você quiser alguma coisa, seu marido chore. Mas aí o negócio está complicado. Bota cebola no olho lá, porque às vezes o homem não vê. Está magoado, está triste, está precisando de uma palavra, de um carinho. O homem é assim mesmo, é meio bruto, ele fica ali olhando. Agora se chorar, ele diz: opa, peraí, por que você está chorando? Ele vai para perto, ele vai querer descobrir o que é, entendeu?
E assim vai as diferenças, entendeu? A mulher consegue enxergar um fio de cabelo louro no casaco do paletó do homem, a 50 metros de distância, enxerga, eu vi, mas esbarra na porta da garagem toda vez que vai estacionar o carro. Não é complicado. Quem já fez isso? Quem já esbarrou na porta da garagem? Quem já arranhou a pintura do carro? É incrível isso, né? São diferenças que existem, entendeu? A mulher tem uma visão maravilhosa. Mas não consegue às vezes ver algumas coisas. O homem também. Tudo isso, Deus criou essas diferenças para se completarem. E temos que entender um do outro a diferença. Olhos que falam. A mulher fala com os olhos. Olhou, já sabe o que é. E enxerga muito mais do que o homem. O olho é uma extensão do cérebro, situado do lado de fora do crânio. A retina é a parte de trás do globo ocular, que contém cerca de 130 milhões de células em forma de bastão, chamadas de fotorreceptoras, entendeu? Para processar o branco e o preto. Enquanto outros 7 milhões de células em forma de cone processam as cores do olho. O cromossomo X é o responsável por estas células. A mulher, como possui 2 cromossomos X, ela tem maior variedade de cone que o homem. E isso se reflete na maneira detalhada como a mulher vê as cores. E a gente não entende isso, entendeu? O homem nomeia as cores simples: vermelho, amarelo, preto e branco. Ponto final. Agora dá a cor para a mulher, ela já vai começar a ver cinza grafite, água verde, verde água, azul turquesa, cor de malva e verde maçã. O homem viu isso? Viu nada. Ele viu preto, amarelo, branco, vermelho e azul. Então, esposa, entenda o seu marido quando você for escolher a cor da casa, escolher a cor de um monte de coisa. Não brigue com ele, é que você teve um privilégio maior. Deus colocou nas mulheres um privilégio maior de definir melhor as cores e as coisas. E você, marido, tenha paciência com ela, está nela, né? Infelizmente a gente perdeu. Elas enxergam mais cores do que nós. Se eu fosse uma mulher, eu daria um amém, diria graças a Deus por isso. Olhos atrás da cabeça. Já viu isso, irmão? Já viu isso? Olho atrás da cabeça. Mulher tem olho atrás da cabeça. Ela está olhando aqui, mas ela está vendo lá atrás. As diferenças. Ela olha aqui, mas ela está enxergando lá atrás. Você diz, mas como é que ela está vendo? É incrível. A mulher não só tem maior variedade de cone na retina, como possui também uma visão periférica mais abrangente do que o homem. Ela tem esse senso por causa que ela tem um instinto de guardiã dos filhos. Deus colocou isso. Ela proteger a família, os filhos, ela cuida. Se o filho está aqui na esquerda, está olhando para a direita, ela sabe o que o filho está fazendo aqui na esquerda. Deus que colocou isso com um instinto de guardiã, de protetora. Entendeu? Ela tem o cérebro pronto para perceber um campo visual de pelo menos 45 graus de cada lado da cabeça. E acima e abaixo do nariz. Ela enxerga para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para trás. Meu Deus do céu, cuidado com o que você anda fazendo, homem. Vigia com o que você anda praticando. Quando você pensa que ninguém está vendo, ela está vendo. Ela está enxergando tudo. São diferenças que existem. Algumas mulheres têm uma boa visão periférica de quase 180 graus. Meu Deus.
Os olhos do homem são maior do que da mulher na dimensão quando são medidos. E o cérebro masculino ele é configurado para a visão de longa distância, do tipo do túnel, você vê lá no final, enxerga claramente de muito longe, como se usasse binóculo. A mulher já não enxerga longe assim. O homem tem esse privilégio de enxergar longe. Aí você diz, está vendo lá? Diz, aonde? Está enxergando lá? Não! Porque a visão dela é configurada para as coisas que estão em volta. E o homem enxerga longe. Para manter um casamento abençoado, nós temos que entender estas diferenças, saber conviver com elas, e com certeza a bênção de Deus será sobre o nosso lar e a nossa casa, no nome de Jesus. Tem uma pesquisa que diz que em 1997, 4.132 crianças foram atropeladas em estradas na Inglaterra, sendo que entre os feridos havia 2.460 meninos e 1.492 meninas. Na Austrália, o número de meninos acidentados passou do dobro das meninas. Isto acontece porque os garotos, além de mais imprudentes, têm uma visão periférica menos desenvolvida. Já desde criança, as garotinhas conseguem também chegar mais longe. Eu já observei isso na minha própria menina. Quando ela vai atravessar a rua, ela para. O meu menino já vai como um furacão, entendeu? Ele não quer nem saber. Ele vai queimando o pneu e atravessa. Ela para e olha para os lados e vê e observa e aí atravessa. Deus colocou isso. E é muito importante nós observar. A mulher enxerga coisas que nós não enxergamos. E nós enxergamos coisas que as mulheres não enxergam. E tudo isso se completa. Não é maravilhoso, irmãos? Não é glorioso demais? Deus unir estas duas peças, estas duas coisinhas tão importantes, ou a coisa mais importante que Ele criou no mundo. Falando de tantas diferenças, quem já não ouviu falar do famoso caso da manteiga desaparecida? Todo mundo já teve esse problema em casa com a manteiga desaparecida. Aí o homem grita lá, onde é que está a manteiga? Dentro da geladeira. Já procurei e não achei. Mas está aí. Não faz nem 10 minutos que eu coloquei, está aí. Não achei. Deve ter botado em outro lugar. Tenho certeza, a manteiga não está na geladeira. Ela vai lá, abre a porta da geladeira, pega a manteiga e diz, está aqui. Por que é isso, hein, pastor? Sabe o que acontece na tua casa? Hã? Lá em casa parece que a Às geladeira vezes os tem homens 4 ignorantes pensam e acham que tudo não passa de um Some truque tudo. de mágica, entendeu? E acusam as mulheres de esconder as coisas em gavetas nos armários. Você escondeu! Meia, sapato, cueca, geleia, manteiga, chave do carro, está tudo escondido dentro de casa. Se você vira a casa de Patapuá e não acha, está tudo lá, mas eles não enxergam. Com sua visão periférica mais ampla, a mulher consegue ver quase tudo que está dentro da geladeira ou do armário sem mover a cabeça, sem mexer a cabeça. Ela sabe tudo. O homem vai, vira de Patapuá, não acha? Não achei! Como não achou? Aí começa a confusão. Aí vai ela para o seu. Toma. Não é assim? Essa diferença, irmãos, às vezes de visão, ela causa problemas que às vezes a gente não entende. Pode causar problemas, consequências importantes na nossa vida. Outra estatística mostra que as empresas seguradoras, por exemplo, mostram que é muito raro uma motorista ser atingida na lateral ou atravessar um cruzamento. É raro. Por quê? Seu campo de visão mais amplo lhe permite ver direita, esquerda,
tudo em volta está nela, mas é muito mais provável que ela dê uma batida de frente ou até de ré quando estiver estacionando. Não é verdade? Esquerda para direita, dificilmente alguém vai bater nela. Agora de frente e para trás é um problema sério. O para-choque está quebrado, atrás a sinaleira está quebrada, e a visão dela é mais aberta. A vida da mulher é muito menos estressante quando ela entende a dificuldade que o homem tem de enxergar a curta distância. E por outro lado, quando uma mulher diz está no armário, é melhor o homem acreditar e continuar procurando. É melhor você crer. Se ela falou que tá, nego velho, procura. Não estressa, nem que tem que virar a gaveta, esvaziar, tirar peça por peça. Ela falou que tá ali, é só. Só que aí depois, esposa, não reclame que você tem que botar tudo de volta no lugar. Mas ele veio aqui, virou tudo de pata pro ar, tá tudo, eu deixei tudo arrumadinho. Mas é assim. Continuando nessas diferenças de visão aqui para poder manter um casamento sempre feliz, entendendo as visões diferentes que existem. O campo visual da mulher ele é bem mais amplo. E por ser mais amplo, enxergar mais longe, raramente, falando de uma forma geral, raramente uma mulher vai ser surpreendida observando outro homem. Raramente. Ela sabe observar de uma forma tão discreta. Agora, o contrário é encontrar um homem quando observa uma mulher que todo mundo não vê, que ele está olhando para aquela mulher, ela já dá um beliscão. Você estava olhando para ela, eu vi. Agora, se ela estiver olhando para qualquer outro homem, o homem não percebe. A maneira dela olhar é diferente. Entendeu? Mas Deus abençoe cada família, cada casal que aqui está, e ajude você a entender estas diferenças para que você consiga ter um relacionamento abençoado por Deus. Esta manhã nós vamos orar aqui, porque o Espírito de Deus me faz trazer esta palavra de entendermos as diferenças uns dos outros, é porque Ele quer nos dar graça para entendermos isso. Que não adianta um querer puxar o assado para o seu lado. Temos que conviver juntos e compreender tudo isso. Para podermos manter um casamento feliz e abençoado, nós temos que entender as diferenças uns dos outros. A mulher, ela lê nas entrelinhas, consegue perceber o tom no volume da voz quando a pessoa fala. Ela consegue perceber a mudança do humor das crianças e dos adultos. Como consequência, para cada homem que consegue cantar com afinação, há 8 mulheres que fazem o mesmo. Um homem canta afinado, vai aparecer 8 mulheres que cantam afinado. Sangue de Jesus nos ajuda. Ela vai fazendo tudo isso, entendeu? É aquela famosa, isso explica aquela famosa frase que todos os dias mesmo você ouve: não fale comigo nesse tom de voz. Porque ela identifica que mudou. E a maioria dos homens não faz ideia do que ela está querendo dizer com isso. Ela já disse um monte de coisa. A superioridade da audição feminina contribui em grande parte. Ela ouve mais ao que se chama de intuição feminina, e é uma das razões para a sua capacidade de ler nas entrelinhas. Mas os homens não devem se desesperar.
Não te desespera, homem de Deus, porque eles são ótimos em identificar e imitar vozes de animal. Lembra do tempo das cavernas, que os homens eram caçadores, para eles poderem sair e caçar, chamar macaco, chamar bicho. Pena que não seja tão útil hoje em dia. As pessoas acham às vezes que o homem, meninos, na escola não ouvem. O homem tem também essa diferença da mulher no ouvido, de ouvir as coisas. Os meninos são com frequência, muitas vezes, recriminados pelos pais. E muitas vezes você recrimina o menino, não está ouvindo. Professora, por falta de atenção, começa a xingar o menino. Mas na medida que vai crescendo, especialmente quando ele se aproxima da puberdade, existem essas diferenças. Os seus canais auditivos passam por uma fase de desenvolvimento do menino, e é um desenvolvimento rápido que pode causar um tipo de surdez temporária. Notou que as professoras, às vezes você já viu no colégio isso acontecer, repreende meninas e meninos de forma diversas e parece compreender intuitivamente as diferenças. Conhecem isso muito, diferenças de audição entre eles. A professora não se importa em continuar a falar de uma garota e ela desvia o olhar. Se ela chama a atenção de uma garota e ela desviar o olhar, a professora continua falando com ela, porque sabe que ela está ouvindo. Agora, se é um garoto, muitas professoras às vezes intuem que ele não está ouvindo e chama a atenção dele: olha para mim, tu não está me ouvindo. Porque existe essa diferença. Os meninos têm melhor visão do que a audição, cientificamente provado. As mulheres reparam detalhes, mas os homens não reparam detalhes. Muitas coisas acontecem. Existia um casal que estava voltando de carro de uma festa, e de repente ela orienta e ele dirige. E acabaram de ter uma discussão os dois, porque ela lhe disse para virar à esquerda quando deveria dizer para virar à direita. Isso acontece toda vez que... Quantas vezes eu estou dirigindo? Vira aqui, aí tu vira, não, mas era lá. Passou-se muitos minutos de silêncio dentro do carro, os dois, tranquilos. Aí ele suspeita algo. Diz: querida, está tudo bem? Está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Aí você já vê que na ênfase ela deu a palavra do ótimo ali, confirmando que nada está bem. Está tudo ótimo. Ele vai fazer uma revista para ver o que eu fiz de errado, meu Deus do céu, o que aconteceu na festa. Aí ele pergunta, tão inocente: eu fiz algo de errado nesta noite? Não quero falar sobre isso agora. E aí vai. Ela está zangada por alguma coisa. E ele fica ali sem entender o que possa ter feito para ficar tão aborrecido. Me diga, por favor, o que foi que eu fiz? A situação fica ali, geralmente, em situação como esta. O homem está dizendo a verdade, simplesmente não entende o problema. Está bem, já que fica te fazendo de tonto, de inocente, eu vou te falar. E aí começa. Entendeu? Mas não há fingimento da parte do homem, é que tem certas coisas que a gente não observa, realmente não sabe. E aí ela vai, continua, né? Já estava zangada com alguma coisa, e aí ela coloca tudo para fora. Eu fiquei observando aquela perua que passou lá, ficou de olho nela, né, seu sem vergonha? Na verdade não tem nada a ver com essas coisas. É muito importante nós compreendermos estas diferenças para mantermos um casamento abençoado por Deus. O casamento, ele tem 3 pilares: fé, comunicação e sexo. Fé, comunicação e sexo. São 3 pilares.
muito importantíssimo demais. E para manter um casamento feliz, temos que observar estas três coisas. Nós devemos evitar afirmativas que aumentem o conflito. Por exemplo, você sempre, isso só aumenta o conflito. Todas as vezes é assim. Lembre-se do que diz Provérbios capítulo 12, versículo 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Seja sábio e sábia no falar, e você vai conseguir manter o teu casamento. Peça que o Espírito Santo dirija as tuas palavras na hora de um problema, para não erguer a voz e não quebrar tudo, não acabar com tudo. Tolos falam como espada penetrante, mas o sábio, ele tem saúde nas suas palavras, e uma palavra pode mudar o rumo da história. Eu estou sentindo Jesus entre nós aqui nesta manhã. Como fazer para manter um casamento abençoado, seguro na presença de Deus, para manter este cálice do amor transbordando no seu casamento? Admita logo o erro quando você errou, e cale-se quando estiver certo. Admitir o erro, ter a humildade de dizer: eu errei, foi falha minha, me perdoa. Isto é uma graça. Isto é algo importantíssimo para o homem e para a mulher, chegar e poder se dirigir ao seu companheiro e à sua companheira e dizer: meu bem, me perdoa, eu errei. E quantas vezes o orgulho impede a gente de fazer isso? Aquele orgulho de achar que sempre está com a razão, e mesmo errado, não querer admitir o erro. E se está certo, não ficar também se vangloriando. Mesmo estando certo, quando você se vangloria, você está querendo humilhar o seu cônjuge, seu esposo ou sua esposa. Não, eu tinha razão. Não, quando você estiver certo, fique calado, fique em silêncio, e você vai conseguir manter a sua relação. Nós já falamos ontem disso aqui: fechar a porta para o divórcio. Feche todas as portas possíveis, não permita, porque a Bíblia diz em Malaquias 2:16: o Senhor, o Deus de Israel, aborrece o repúdio, o divórcio, e aquele que cobre a violência com a sua roupa. O Senhor aborrece, abomina isso. O povo dele estava sendo desleal. Para poder manter um casamento feliz e abençoado, siga o padrão de Deus para o seu lar, para a sua casa. Eu quero que você observe e guarde isso. Efésios 5, 22, 23 e 33 tem segredos muito grandes ali. Efésios 5, 22, 23 e 33 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Assim também vós, cada um em particular, homem, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Quantas palavras como uma espada ferem um ao outro, o desrespeito. Há estas diferenças e nós temos que aprender isso. Toda esposa, ela necessita de um bom amigo dentro do lar. Ela precisa de gentileza no falar. Os homens às vezes são meio brutos no falar, no gesticular, no agir. Toda mulher precisa de um amigo e todo homem precisa de uma amiga.
além de marido e mulher, devem ser bons, verdadeiros e melhores amigos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantas relações ou quantos casamentos eu tenho aqui que nasceram de uma amizade? Tem alguém aqui? 2, 3, 4, 5, 6. Olha a quantidade de casamentos que nasceram de uma amizade. Eu quero crer que esta amizade continua. A minha esposa era a minha melhor amiga e continua sendo, muito mais do que era antes. E nós temos que compreender isso sobre um prisma de tratamento onde o marido e mulher, além de parceiros na cama, são amigos de verdade, que compartilham um com o outro suas necessidades. Porque não basta apenas ser fiel, tem que ser amigo. Às vezes vai procurar amizade fora, vai procurar conselho com pessoas erradas, quando na verdade podia sentar e conversar com o esposo, com a esposa, resolver os problemas ali. Mas vai lá para fora buscar problemas, às vezes, contar para pessoas erradas, e daqui a pouco aquilo que a esposa não estava sabendo, todo mundo já está sabendo. Por quê? Porque não há uma verdadeira amizade, uma conversa franca dentro de casa. A mulher precisa ver no marido a figura do melhor amigo para não fragilizar o relacionamento. É o seu melhor amigo que está ali do lado. Muitos adultérios acontecem porque se foi buscar fora de casa alguém com quem confidenciar, que lhe desse atenção, respeito e um ombro amigo para chorar, que acabou se tornando numa traição. Quantos casos você ouve às vezes, porque não pôde sentar e conversar com a esposa dentro de casa? O Espírito Santo nos une como verdadeiros amigos. Marido e mulher, seja amigo de verdade. Por que muitos casamentos se transformam em prisão, subjugando, esvaziando, prendendo o cônjuge? Quando é que isso acontece? Isso acontece quando há um sentimento de posse. Não consigo viver sem você, é aquela coisa. Dependência doentia, quando a amizade entre o casal, quando existe verdadeiramente a amizade, um ajuda o outro a crescer. Quando o marido e a mulher estabelecem o sistema de cada um viver na sua, desempenhando o seu papel, sem envolvimento, amizade, dúvidas compartilhadas, isto pode causar problemas. O relacionamento se transforma em prisão quando há um exclusivismo total, uma unidade doentia, do tipo, só vou se você for. Isso vai causando problemas sérios, pensando que estando sempre juntos manterão a fidelidade e a preservação do casamento. Isto acaba sufocando um ao outro. Você tem que ter liberdade e confiança nesta amizade. Quem é amigo verdadeiramente não trai. Quem ama acima de tudo não trai, mas quem é amigo também não trai. Você vive livre. Casamento não é prisão. Tem muita gente que acha que casamento é prisão. Não, casou, está amarrado. Agora, não, casamento é liberdade. Um confiando no outro e sabendo viver. Porque não é os teus olhos que estarão em cima do teu marido que vai fazer com que ele seja fiel e esteja sempre ali. Não, e não é os teus olhos em cima da tua esposa. Não é isto. O que vai fazer um casamento feliz é esta relação de amizade. E eu quero nesta manhã tomar uma autoridade que eu recebo de Deus aqui para desfazer todo o problema de sufocamento nos casamentos, e todos aqui serão verdadeiros amigos no nome de Jesus. E você vai ser o melhor amigo da sua esposa, e você vai ser o melhor amigo do seu marido, em nome de Jesus. Para manter este casamento feliz e abençoado é necessário tudo isso, esta relação de amizade e confiança. O casamento precisa de fidelidade. Existem muitas causas que provocam às vezes problemas nos casais, que não conseguem ter um casamento feliz. As causas neuróticas. Nestas causas neuróticas estão os mimados, tanto homem como mulher, mimadinho.
pensam merecer tudo o que desejam, pensando que às vezes caprichos temporários são necessidades, fim de semana perfeito e sexo perfeito fazem parte das suas ideias e dos seus ideais, e aquilo ele quer porque quer, são os mimadinhos. E o casamento não é isso, não. Deus precisa nos ensinar muitas coisas na relação para sermos abençoados por Ele. Você vai repetir isso várias vezes até amanhã. Agora eu quero que você vire para sua esposa e para o seu esposo e diga: eu quero ser o teu melhor amigo. Quero ser o teu melhor amigo. Seja a minha melhor amiga. Quero ser a tua melhor amiga. Seja o meu melhor amigo. E o Senhor te abençoará de forma extraordinária. Para poder manter um casamento feliz e abençoado, você tem que escolher o momento certo e o lugar apropriado para falar de algumas coisas que às vezes te desagrada, de uma forma carinhosa, de uma forma sábia. Sentar e conversar. No casamento a comunicação deve ser adequada, porque o amor não faz imposições, o amor faz solicitações. Ele não impõe, tem que ser assim, não. Quando há verdadeiro amor, ninguém precisa impor nada a ninguém. É só pedir, é só conversar. Ouça o que diz Provérbios 15, 1, 19 e 11. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória está em esquecer ofensas. Perdoar, saber perdoar. O verdadeiro perdão te levará mais longe no casamento, quando algumas coisas para serem consertadas. Quem perdoa esquece? Sim ou não? Quem perdoa esquece? Sim ou não? Sim. Não necessariamente, porque a gente não vai sofrer de amnésia. Só que quando há verdadeiro perdão, quando isso vem à mente, não lhe causa mais problema nenhum, porque você já perdoou. Quando isso quer retornar, aquilo ali não lhe causa problema nenhum, você já perdoou. Este é o verdadeiro perdão. Este é o verdadeiro perdão. Perdoei, veio à mente, mas não tem problema, já foi perdoado, já esqueci, já passou. E a gente vai olhar para frente, vai fazer como Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o alvo. A comunicação é um processo lento de maturidade, de compreender e de se fazer compreendido. E a Bíblia diz que os lábios do sábio derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Provérbios 15, 7. Tudo isso é importante para que esta relação continue sendo abençoada por Deus, para que você possa manter o seu casamento feliz e abençoado. E Deus será glorificado. E o que eu falei ontem eu vou repetir hoje aqui: o diabo não vai destruir a família e o casamento. Não vai, no nome de Jesus. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: toda a tribulação e todo o problema que um casal enfrenta, um
casal cristão passa, tudo isso é passageiro, não vai ficar para sempre. Tem momentos de tensão, tem momentos de tribulação, mas coloque uma coisa na sua cabeça: isso vai passar, isso é passageiro. A Bíblia disse assim: quando passares pelo vale, estarei contigo. Não é quando ficares no vale, não, é quando você passar. É só um momento, vai passar. Amanhã vai estar melhor, segunda-feira vai ser melhor a sua relação. Você vai amanhecer abençoado por Deus, e a sua esposa mais abençoada por Ele ainda. Olha o que disse Jesus em João 16:33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu as aflições do mundo, eu e você vamos vencer as aflições do casamento, vamos vencer os problemas do casamento. O Senhor fará isso. João 5:4 ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para manter um casamento dentro dos padrões e dos moldes de Deus, e para você ser feliz, guarde esses conselhos. A joia mais preciosa que um homem pode dar à sua esposa é amá-la incondicionalmente, sendo este também o presente mais almejado pelos filhos. É a coisa mais preciosa, o presente maior que você tem para dar. Não adianta vir com presentinho, com florzinha, não adianta comprar um monte de joias se a relação não está bem, se a amizade não está bem, se o companheirismo não está bem, se não há verdadeiramente um amor, uma transparência. Pode comprar o mundo todo, isso não vai resolver. Às vezes você não tem condições, não tem dinheiro para comprar aquilo que a esposa queria que você comprasse, mas você tem um amor verdadeiro dentro do seu coração, você ama ela e você respeita ela, e isso satisfaz ela. E vice-versa também, as esposas, não adianta ficar correndo atrás do marido, agradando aqui, agradando lá. Se não ama verdadeiramente, está perdendo tempo. O que mais deve acontecer é amor verdadeiro, amor sem fingimento. E eu falei ontem aqui: e agora eu casei, não amo mais, o que é que eu vou fazer? Vou divorciar? Não vai divorciar. Por quê, irmão? Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que faz milagre e coloca amor dentro do teu coração, e você vai começar a ver o teu esposo como o homem mais lindo do mundo, a tua esposa como a mulher mais linda do mundo. Que a graça de Deus nos fortaleça e nos ajuda. É possível sim um casal discordar sem brigar. Tem coisas que você discorda, que você não concorda, é possível, isso acontece. Mas não precisa brigar para resolver os problemas. Não precisa gritar, não precisa levantar a voz. Deus quer nos ajudar e nos abençoar. E que nesta manhã o Senhor nos guarde debaixo do seu sangue, e a sua palavra fique gravada em nossos corações. Se alguém precisa e quer receber uma oração, fique de pé comigo agora, porque eu vou orar com você. Vire de frente para sua esposa, seu esposo, pegue nas duas mãos dele ou dela, fique olhando nos olhos dele e dela. Tira o Ray-Ban. Ele já tira. Agora você vai chegar com a sua voz. Primeiro os esposos, chegue com a sua voz delicada, suave, no ouvido dela, e diga: meu amor, eu te amo, e eu quero te abençoar agora. Ore por ela agora, ore pela tua esposa agora. Esposa, fique em silêncio. Esposa, não fale nada. É o teu marido que vai orar por você agora. Ore por ela agora, abençoe ela. Diga: Senhor, eu abençoo a minha esposa. Senhor, eu abençoo as suas emoções, a sua vida. Ministre a bênção de Deus sobre a vida da sua esposa agora.
esta varoa, Pai, o qual tu tem construído. Vai e fala aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ela ouça, ela precisa ouvir a tua voz. Segundo tu levantou, Senhor, tu tem sustentado. Senhor, cuida do coração dela, cuida dos sentimentos dela, que os desejos dela sejam alcançados. Senhor, me ajuda a entender as diferenças que eu tenho, que eu não sou igual a ela e que ela não é igual a mim, Senhor. Aleluia. Oh, esposo, você talvez nunca fez isso, faça isso hoje. Ore por ela, abençoe ela. Ela precisa. Peça para Jesus: Senhor, me ajuda a ser um verdadeiro amigo. Ore por ela agora. Xarabacandalabadagarabada.